Olá, irmãos, eu sou o pastor Ronaldo Silva e eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 17 a 19, que diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Queridos, neste próximo domingo, muitos estarão mergulhados nas delícias dos chocolates. E isso em comemoração à Páscoa. Nesses tempos em que a sociedade vem sendo bombardeada com falsas informações, que aos poucos retiram de nossos filhos a beleza que este evento representa, falar sobre a verdadeira Páscoa, não a do coelhinho, não a do chocolate, mas aquela que aponta para a pessoa mais importante e anuncia a maior de todas as notícias já dadas aos homens. Portanto, trazer esta palavra se faz urgentemente necessário. E eu falarei do assunto de forma sucinta e eu espero que as informações desperte em você ou desperte você para então o verdadeiro sentido desta festividade chamada Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa era a festa instituída em lembrança da morte dos primogênitos do Egito e da libertação do povo de Israel. O nome Páscoa deriva, portanto, de uma palavra hebraica que significa a passagem do anjo exterminador, durante a qual foram poupadas as habitações dos israelitas, cujas portas tinham sido então aspergidas com o sangue do Cordeiro, como se pode verificar lá em Êxodo capítulo 12. Esta festa também era conhecida como a festa dos pães asmos. E nessa festividade, que durava cerca de 7 dias, um cordeiro macho então tinha que ser morto. Mas não poderia ser qualquer cordeiro. O animal ele tinha que ser sem defeito, não ter completado 1 ano de vida e os seus ossos não deveria ser quebrado. Deveria ser assado e comido na mesma noite, acompanhado então das ervas amargas. E com o passar dos anos, foram ainda acrescentadas algumas mudanças nesta festividade. Sendo, eu diria, uma das principais, a separação do sangue da gordura. A gordura, então, era queimada pelo sacerdote e o sangue derramado sobre o altar, significando, então, o perdão do pecado. Pois bem, no texto que lemos, nós temos agora Jesus. Jesus dando ordem aos seus discípulos que preparassem o ambiente para que ele então comesse a Páscoa. Jesus comemorou, como vimos, a Páscoa quando deu ordem aos seus discípulos que avisasse ali certo homem e ele celebraria a festa na casa desse mesmo homem. E foi aí então que Jesus, reunindo os seus discípulos, demonstrou para eles então o que realmente se tratava esta festa que nós chamamos de Páscoa, do que se tratava aquela festividade. Jesus também ensinou para ele para quem essa festividade apontava. E diz o texto que enquanto eles comiam,
tomou Jesus um pão e abençoando o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O pão representa Cristo. E não foi sem motivo que, antes do evento da ceia, Jesus já havia dito ser Ele o pão da vida. E orientado a todos a respeito de si mesmo, dizendo: o pão que eu darei é a minha carne. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O cordeiro que deveria ser perfeito e não ter os seus ossos quebrados é Cristo. E o Evangelho de João, capítulo 9, registra o seguinte a esse respeito. Chegando-se, porém, a Jesus, como se vissem que estava morto, não lhe quebraram as pernas. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. O sangue derramado no altar é o sangue de Cristo. Mas o verso 34 do capítulo 19 de João diz que um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O cordeiro, o pão, o sangue dessa festividade nada mais é que uma representação daquele que viria para a salvação dos perdidos. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa aponta para a pessoa do Salvador e para a sua morte substitutiva que nos reconciliou novamente com o Pai. Na sua morte, Ele nos justificou, rasgando o nosso escrito de dívida e nos concedendo a vida nele. Não se trata de guloseimas, de chocolates e nem de coelhos, e de historinhas que confundem a muitos, confundem às vezes aos nossos filhos. Absolutamente não. Trata-se da missão mais urgente realizada pela pessoa mais importante em favor das pessoas mais necessitadas. Cristo é a verdadeira Páscoa e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe e que nessa Páscoa você reflita sobre o verdadeiro significado dela. Um grande abraço.